A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz de mais uma vez estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E grato a vocês pelos comentários, os nomes, as participações. Sexta-feira, agora dia 22, nós vamos estar levando o kit lá da IBD para sortear. Já está aqui em minhas mãos. E se não for daqui de Foz, nós entramos em contato, enviamos o brinde para onde for no Brasil. Aula de número 12, nós vamos estar vendo hoje. Mais uma vez eu peço para você compartilhar o canal, comentar, perguntar, fique à vontade para escrever aí nos comentários, tá? Se eu não souber, eu vou atrás de alguém que me ajude a responder a sua pergunta. E compartilhe, divulgue, ajude a divulgar esse canal. E vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida também. Vamos começar nossa aula com uma oração? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, na Tua presença, Deus, santa e maravilhosa, estamos aqui para compartilharmos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, abençoa a exposição da Tua palavra, ilumina a nossa mente, boca, coração, alma, espírito, através do Espírito Santo, Senhor, para que possamos falar a verdade, Senhor, mas a verdade com amor, a verdade que restaura, a verdade que salva, que cura, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Maravilha! Lição de número 12, o papel da pregação no culto, dia 24 de março, em todas as EBD, é a nossa penúltima lição do trimestre. A outra já vai ser sobre o Espírito Santo. Nosso texto áureo da lição bíblica está dizendo assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver como é que está na King James. Eu falei a última vez e alguém gostou, não me lembro o nome agora. Eu amo essa versão. King James, eu gosto da atualizada, tem a 1611 ou 911, eu acho que é 611. Eu gosto mais dessa versão atualizada. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vamos ver como que está esse versículo, né? É uma versão diferente, vamos ver aqui. Segundo, isso. Às vezes a gente tem uma dificuldade aqui. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Maravilha de Deus. Eu gostei mais da versão ainda que eu li agora. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A palavra é tudo. O comentarista põe ali assim, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Antes de nós entrarmos na lição da semana, deixa eu te perguntar. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Olhe bem, preparado. Quem está preparado para pregar a palavra de Deus, diga amém. Amém, eu digo amém. Aí você vai dizer, pastor, mas preparado o senhor está? Eu estou preparado. Mas há uma diferença, e nós vamos ver no decorrer da lição, entre preparo e capacitação. Agora, se eu perguntasse quem está capacitado a pregar a palavra de Deus, aí já é diferente. Por mais preparo que eu tenha, se o Espírito Santo não me capacitar,
não há a mínima possibilidade de eu pregar a palavra de Deus. Vamos à nossa lição da semana. A lição da semana, estimado, estimada, professor e professora. Nós vamos ver a relevância da pregação como principal momento do culto. Será? É reservado para o ensino dos valores bíblicos indispensáveis para a edificação espiritual. Eu digo será porque qual é mais importante, louvor ou palavra? Deixe seu comentário aí o que você acha mais importante, louvor ou palavra. Durante a lição nós vamos descobrir, tá? O ensino da Escritura Sagrada deve ser tratado com primazia pela Igreja de Cristo, inclusive nos dias atuais marcados por grande inversão de valores e predomínio do secularismo. A palavra de Deus é muito importante mesmo, mas o louvor também. Deixe a sua opinião, até nós terminarmos a lição você vai entender por que eu estou falando dos dois. Tratar a pregação da palavra de Deus como prioridade significa a não atentar apenas para a urgência de um estudo da palavra, mas também para a qualidade. Então não é só pressa, não é só uma urgência em pregar a palavra de Deus. Não, ela não pode ser feita de qualquer jeito. É a mesma coisa, eu já vi atendimentos do CIAT aqui em Foz do Iguaçu, é o CIAT, Sistema Integrado de Atendimento a Traumas. Eu acho que é isso, se eu não me engano, se eu estiver errado, algum bombeiro assiste aí e me corrija. A gente vê o acidente e eles chegam com tanta calma, eles chegam tão tranquilos, eles olham a situação. Eu me lembro de uma irmã que caiu na sala e eu não fazia a mínima ideia de como ele ia socorrer a irmã. E ele chega, dá uma olhada, a irmã ali com dor e tal, ele volta na ambulância, pega um lençol, passa por trás da irmã, assim, amarra nas costas dele, amarra nele e ele consegue levantar a irmã sem machucar, sem provocar mais dor. Era de urgência? Era. Mas ele chegou com toda a experiência, sabedoria e preparo para pegar aquela irmã e levar até a ambulância. E nós não fazíamos ideia de como levantar aquela irmã. Já era de idade, então nós não tínhamos ideia. E ele chegou e resolveu o problema. Então não é apenas uma urgência, mas é também a necessidade de ser pregada com qualidade. Não é simplesmente irmos lá, eu sou pregador. Não, precisa ter. Palavra-chave, pregação. É a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo por intermédio de uma personalidade humana e a determinado público, com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Então, há uma necessidade de pregar fora da igreja? Sim, há uma necessidade. Mas dentro da igreja também nós precisamos da nossa pregação, né? Objetivos da lição: primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Você, professor, professora, no próximo domingo tem esses 3 objetivos aí para colocar em prática diante dos alunos. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de dizer também que está se aproximando o nosso 4º simpósio da Escola Bíblica Dominical. A importância da EBD na vida cristã e a importância da EBD na vida cristã e as consequências da sua negligência. Eu vou deixar na próxima aula o link para você acessar, fazer a inscrição e participar conosco desse evento maravilhoso. Mais detalhes na próxima aula. Maravilha? Primeiro objetivo, vamos lá para o nosso primeiro, uma introdução nós vamos fazer aqui sobre a palavra. Na realidade, eu vou lhe trazer, você pode ver que eu estou falando bem calminho hoje, bem tranquilo por enquanto, que eu não estou muito bem da garganta.
Eu não estou me sentindo muito bem hoje, mas estou aqui para compartilhar esse momento maravilhoso com você. Tá? Nessa introdução nós vamos falar um pouquinho sobre a pregação. É uma das atividades centrais do culto cristão. Por quê? Porque nós temos essa questão cultural, tá? Nós temos uma questão cultural. É o centro, mas a palavra, ela está em meio, ela tem que estar no louvor. Um louvor sem base na palavra de Deus não pode fazer parte do culto. Um louvor cristocêntrico, sem ter Cristo como centro do louvor, como diz Salmos 22:3, onde algumas traduções diz assim, Deus habita em meio aos louvores. Na minha tradução diz, ele é o louvor de Israel. Então, se ele é o louvor, tem que ser com base na palavra de Deus. Então, ela desempenha esse papel fundamental de edificação espiritual da congregação. É isso que ela tem um papel principal. Que o louvor é quando nós, digamos assim, exaltamos a Deus. E a palavra é quando nós transmitimos não só uma exaltação, adoração, mas o ensinamento para o nosso cotidiano, o ensinamento das Escrituras para a nossa edificação. Tá? Então, por isso que nós não podemos nos ater que só a palavra é o mais importante do culto. Não, tudo no culto é importante. Podemos definir a pregação como a comunicação pública da palavra de Deus com o propósito de ensinar, exortar, edificar, faltou um R ali, inspirar os crentes a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. Então, aí a diferença do louvor e da palavra. O louvor ele vem de uma forma de adoração, de exaltarmos, de glorificarmos o nome do Senhor. E a palavra ela é direcionada a nós. O louvor não pode ser direcionado aos crentes da igreja, não, ao homem. Não pode ser antropocêntrico. Ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser teocêntrico. E a palavra ela já pode ser dirigida assim aos irmãos, ao corpo de Cristo, para ensinar, exortar, edificar e inspirar a igreja. Por quê? Para que nós possamos viver com os parâmetros que Deus tem colocado na sua palavra. Então, por isso a necessidade dentro do contexto do culto, a pregação assume uma importância singular. Ela não é mais importante do que o louvor, mas ela tem uma importância diferenciada dentro do culto. Então, a congregação ela vai receber esses ensinamentos. A diferença, a importância que nós damos mais para a palavra é justamente nesse sentido. Mas Salmo 149:6 vai dizer, esteja na sua garganta os altos louvores e na sua mão a espada de dois gumes. Então nós precisamos, algumas traduções, a espada do Espírito. Então nós precisamos realmente transformar o culto, voltar o culto totalmente na pessoa de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, movido a exaltar a Deus, a glorificar o seu santo nome, tanto com louvores como na pregação, mas ela tem essa importância singular dentro do culto. Então ela vem desafiar a nós crescermos na fé, a nós aprofundarmos no conhecimento, a nós aplicarmos. É uma coisa que não é só dentro da igreja. A palavra ela não pode ser só teórica, ela tem que ser prática. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, ele vai dizer ali que se o homem constrói a sua casa na rocha e o homem que constrói a sua casa na areia. Então, quem constrói na rocha é aquele que ouve e põe em prática. Quem constrói na areia, aquele que só ouve, mas não põe em prática a palavra de Deus. A pregação não é apenas exposição de conhecimentos teológicos. Não, também não pode ser isso. Mas é de compartilhar experiências de vida. Cabe testemunho, cabe sim exemplos de vida. Jesus fez isso. Jesus ensinou assim através da sua palavra. Então nós vemos uma oportunidade, sim,
de ter a parte teológica na pregação, nós temos essa oportunidade, mas também a oportunidade de compartilhar a experiência daquilo que Deus tem realizado na minha vida. O meu testemunho da cura do câncer, o testemunho da minha filha, quando eu não podia mais ter filhos, o testemunho do meu filho hoje, que ele sofreu da Covid, teve uma, como se diz, trombose na veia porta do estômago, mas Deus preservou a vida dele. E da mesma forma que eu tenho as minhas experiências, quem vai pregar também tem as suas experiências para ser compartilhada. Aplicar as verdades bíblicas à realidade contemporânea, oferecer conselhos práticos para os desafios que enfrentamos. Então nós precisamos para o nosso dia a dia a direção do Espírito Santo através da sua palavra, mas também nós precisamos das verdades à realidade contemporânea, do relativismo, materialismo, de tudo isso que dessa pós-modernidade que vem atacando a igreja. Por isso nós precisamos da pregação, ela seja, primeiro, na minha opinião, expositiva. Pode ser um culto de domingo, pode ser evangelística, mas eu prefiro a expositiva e de ensinamento. Hoje mesmo, terça-feira, nós tivemos um culto, uma mensagem maravilhosa. Pastor lá do Rio Grande do Norte, Bernard Johnson. Não é o Bernard Johnson americano, é brasileiro, mas com a graça e a unção da mesma forma. Então, é necessário nós termos. Segundo ponto, fundamentos bíblicos na pregação. Esses fundamentos eles têm que estar enraizados nas Escrituras e nos princípios estabelecidos por Deus, para comunicar a mensagem ao mundo. Então, esses fundamentos que eu vou trazer aqui, não é o que eu acho, não é o que eu penso da palavra de Deus. Existe a técnica, sim, existe as regras da oratória, existe as regras da dialética, existe as regras oratória, dialética, a outra eu esqueci. Aí tem as regras da exegese, da hermenêutica, tem as regras da homilética. Então nós precisamos conhecer, sim, mas a necessidade maior é os princípios. Então eu uso as técnicas justamente para não dizer aquilo que eu penso, mas aquilo que a Escritura está dizendo. Essa é a diferença. Não é porque eu vou me basear numa regra para dizer o que eu acho, não, ou vou engessar a palavra de Deus, não, de forma nenhuma. Tá? Dentro dos fundamentos bíblicos da pregação, tá? Dentro dos fundamentos bíblicos da pregação, nós temos o quê? A autoridade das Escrituras. Não existe. Eu falo nas aulas, ou quando eu vou ensinar um culto de ensino, alguma coisa assim, ou nas EBDs, eu falo que eu gosto de ler. Vocês podem ver, atrás de mim tem alguns livros, eu sempre estou lendo alguma coisa. Mas quando nós vamos fundamentar a nossa pregação, fundamentar a nossa fé e os princípios bíblicos que Deus deixou para nós, não pode ser baseado no que um escritor disse. Eu sei que ele está se baseando na Bíblia. Por isso, a minha fundamentação, sempre a exposição da palavra, ela vai ter o quê? Como base, a Bíblia Sagrada. Como autoridade, a Escritura. A Bíblia Sagrada. Então, nós somos chamados a proclamar fielmente a palavra de Deus. Tem que ser fiel. Não podemos sair dali. Tem que ser com integridade e com precisão. Nós precisamos esclarecer as pessoas e não confundir mais as pessoas. Então, quando fala de autoridade, de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada, nós estamos falando de ensino e doutrina, o que é certo. Nós estamos falando de repreensão, o que não é certo. Nós vamos falar de correção, como se tornar certo. E nós vamos falar de educação na justiça, como permanecer certo. Então precisa ser com base, precisa ter fundamentos dentro dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus.
e não do que, eu acho que pode dar certo, mas não é o certo. Então, principal, autoridade das Escrituras. Exposição da Bíblia. Envolve uma exposição fiel e clara das Escrituras. Hoje eu uso bastante, vocês têm notado nas minhas aulas, eu uso muito o grego nem tanto, mas uso mais o hebraico. Por quê? Porque é a língua original que foi escrita. É a cultura onde a palavra de Deus foi escrita. Então eu me baseio, e com base, não em livros de hebraico, mas na escritura sagrada, no original, como foi dito. E muda muito, né? Então nós precisamos explicar. Neemias capítulo 8 e versículo 8. Olha que interessante esse versículo. Eu amei esse versículo lendo ele hoje. 8 e 8 diz o seguinte na minha versão. Vai falar assim: leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender os ensinos e prescrições que ouviam. Então, é necessário nós explicarmos. A palavra de Deus foi escrita para nós pregarmos ela. Eu vou arrumar direitinho a minha Bíblia aqui, que eu não fico com o pescoço tão virado, né? Então, eles interpretando a Torá, a lei de Deus, e explicando a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender. Então, nós temos que explicar o significado dos textos bíblicos e aplicarmos dentro desse contexto contemporâneo que nós estamos vivendo. Nós precisamos esclarecer, nós precisamos mostrar as verdades bíblicas mesmo, o que está realmente escrito e o que Deus pede de nós. Isso é exposição da Bíblia Sagrada. Nós temos que entender o contexto histórico, cultural, o contexto teológico dos textos, para comunicar uma mensagem relevante, precisa. Não deixar em dúvida, mas ele falou tanto hebraico que eu saí de lá sem entender nada. Use o hebraico, use o grego. Eu sou mais amante do hebraico, porque a sua linguagem é viva, é clara, mas precisa aplicar o contexto, e por isso tem que se estudar. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos que nos estar preparados para responder com mansidão. Preparados. Você está preparado para a exposição da Bíblia Sagrada? Você conhece o contexto histórico, você conhece o contexto cultural, o contexto teológico? Você sabe dos originais? Mínima coisa, não estou dizendo falar hebraico fluentemente, mas conhecer. Ou você acha que nada disso é preciso? Outro fundamento bíblico tem que ser cristocêntrica a mensagem. Já falamos isso na aula do culto a Deus, o culto cristão, e voltamos aqui. E Jesus é o tema. Cabe um testemunho? Cabe. Cabe uma experiência de vida? Cabe. Cabe uma história do cotidiano dos seres humanos? Cabe. Mas o centro, o principal é apresentar Jesus Cristo. Apontar para Ele como único e suficiente Salvador das nossas almas. Dizendo que Ele é o caminho. João 14,6 é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que nós precisamos ter dentro da Bíblia Sagrada. Mas e se eu for pregar lá em Gênesis? Ele está em Gênesis, ele está em Êxodo, ele está em Levítico, Número, enfim, ele está em toda a Bíblia, porque todo o Primeiro Testamento apontava para Cristo. E todo o Novo Testamento vem mostrar a pessoa, revelar a pessoa de Cristo. Porque no Primeiro Testamento ele era a dispensação do mistério, a parte B. Salmo 24, você vai ver que nem o céu sabia quem ele era. Quando eles dizem, abriram as portas eternas e entrará o Rei da Glória.
Aí há uma pergunta: quem é o Rei da Glória? Eles não conheciam. Então veja que até no Antigo começa o Evangelho em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá um. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Senão não faz sentido nós pregarmos a palavra. Não há fundamentos bíblicos para isso. Relevância e aplicação. A pregação deve ser relevante para a vida dos ouvintes e aplicável tanto dentro da sociedade, do contexto contemporâneo, quanto no contexto pessoal e social. Quer dizer, a palavra, a relevância dela, ela tem que ser atingida. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz que ele nos confiou o Evangelho, vamos ler na íntegra, para que nós pregássemos e fizéssemos a vontade dele, não a dos homens. Então a palavra muitas vezes hoje está sendo usada para quê? Para agradar as pessoas. Não, ela tem que ter uma aplicação, ela tem que ter uma relevância na minha vida, na sua vida e na vida da sociedade também. Mas há uma responsabilidade para com ela. Eu estava lá para Tito. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele vem dizer assim: pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovado por ele, para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Então tem que ter uma relevância. Ela tem que ser aplicável aos ouvintes. E aplicar aos ouvintes são verdades e princípios. Eu vou insistir nesse verdade e princípio. Não fazer a sua vontade, não fazer o seu querer massagear o seu ego. Não, não é para isso que nós somos eleitos. São chamados a confrontar, exortar. Exortar não é bater também, tá? Não. Exortar é direcionar para aquilo que é certo. Encorajar os crentes a viverem de acordo com os princípios bíblicos. Todas as áreas, não só dentro da igreja, não só na comunhão dos crentes, mas em todas as áreas. Tiago, ele vai dizer, nós estamos pertinho de Tiago, vamos ler Tiago também, Tiago 1:22. Tiago vai falar sobre isso. Então, nós somos chamados a confrontar. Hoje eu saí do culto já pensando na mensagem. A mensagem de Abacuque, a oração, mas o justo viverá pela fé. Só quem realmente está, como ele diz, agarrado em Deus, consegue fazer essa oração. Tiago 1:22 vai dizer: sede praticantes e não simplesmente ouvintes, iludido a vós mesmo. Então é um confronto a você praticar a palavra de Deus. Mas para você praticar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a verdade, de acordo com os princípios do Evangelho. Eu tenho que falar a verdade. Dói um pouquinho? Dói. Poder do Espírito Santo, uma pregação eficaz, depende. Olha, Paulo pega... Tomar um golinho de água aqui. Paulo prega no Ágoras e depois ele prega no Areópago. E ninguém se converte. Só um casal. E quando ele desce para Coríntios, ele chega e fala 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Que ele não veio com sabedoria humana. Não, ele não vai se apresentar aos coríntios com sabedoria humana. Mas ele vem com o quê? Ele vem com o poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar. Nós precisamos clamar a Deus para isso. A minha mensagem, a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíam-se em demonstração do poder do Espírito. Se não for autoridade da Escritura, e se não tiver fechando com o poder do Espírito, meus irmãos, nós estamos pregando o quê? Aí fica a minha pergunta. Qual é a nossa pregação? Se nós não temos como autoridade das Escrituras
e não temos o poder do Espírito, posso estar preparado, mas eu estou usando o método certo com uma aplicação errada. E não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ter fundamentos bíblicos para pregarmos a palavra de Deus. Os pregadores devem depender do Espírito para iluminar o quê? A mente dos ouvintes, porque não sou eu, não é o pastor Ivanildo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não. Mas é o Espírito Santo que vem capacitar o pastor Ivanildo a responder a mensagem com fé e obediência. Então, é o Espírito. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Para falar a verdade para vocês, eu nem queria pregar. Eu não queria ser pregador ou professor, enfim, ensinador. Não, eu queria ser músico. Eu queria ser maestro, eu queria reger uma orquestra muito linda. Eu queria fazer funcionar uma banda de música. Essa era a minha vontade. Eu não queria pregar, porque eu sei da responsabilidade que é. Não que a música tenha menos responsabilidade, mas o meu ministério começou na música na igreja. Então eu pensei, eu vou ser maestro, quando ficar mais velho eu vou comprar um instrumento, sentar, tocar bem baixinho para não atrapalhar ninguém, e vou encerrar meu ministério cristão tocando. Mas Deus tem os seus planos. Então nós dependemos do Espírito Santo. Ele que ilumina a minha mente. Ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ponto 3, o papel da pregação na igreja. Nós vamos explorar essas duas passagens. Atos 2:42 e 2 Timóteo 4:2. Vamos para Atos 2:42. Eles permaneciam aonde? E permaneciam na doutrina. Doutrina é ensino. A igreja primitiva, ela conhecia a autoridade dos apóstolos e valorizava o ensino que recebia. Olhe bem, qual a diferença entre poder e autoridade? Poder, eu mando e você obedece, porque senão você sabe que vai sofrer consequências. Isso é poder. Autoridade, eu mando. Aliás, às vezes eu nem preciso mandar. Você faz porque você vê dignidade em me obedecer. Não é pelo cargo. Eu até tenho uma posição alta. Eu até estou exemplificando aqui numa posição alta. Mas você não obedece por isso. Você obedece porque você encontrou dignidade em mim obedecer. Era como Jesus ensinava, como Jesus pregava. Poder ele usava com os demônios. Sai. Tem que sair. Porque se você não sair, vai sofrer as consequências. Mas quando ele ensinava as pessoas, quando ele pregava, as pessoas diziam, ele não ensina como os fariseus, os escribas, não. Ele ensina como quem tem autoridade. E é isso que nós precisamos nos nossos dias. Então, a igreja primitiva reconhecia a autoridade dos apóstolos e valorizava o ensino que recebia deles. Por quê? Porque era através do Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo. E Pedro, quando prega, não é uma pregação pentecostal, é um estudo da palavra de Deus, um ensino que ele traz e as pessoas aceitam Jesus Cristo. Eles perguntam, o que nós devemos fazer? Você vê que nem convite ele fez. Eles perguntaram o que eles deveriam fazer. Então eles permaneciam, eles se dedicavam ao ensino. A pregação, isso inclui a pregação da palavra de Deus. Os apóstolos compartilhavam o evangelho, explicavam as escrituras, ensinavam os princípios da fé. Quando eles colocavam em prática, quem olhava de fora dizia, eu quero participar desse povo. E assim Deus ia acrescentando todos os dias as pessoas que iam sendo salvas. Valorize o ensino da palavra.
a pregação, ela gera na palavra, claro, uma pregação, onde a base é a Escritura Sagrada, ela vai gerar uma comunhão. Não era apenas uma atividade individual, mas era uma comunidade. A congregação se reunia. A pregação da palavra, ela vai trazer a comunhão dos crentes. Porque eu sei que eu não gosto do tal irmão, mas a Bíblia está dizendo que você não gosta, mas você tem que suportar ele em amor. Ah, mas ele me fez isso. A palavra está dizendo, então você tem que perdoar. Assim como o vosso Pai perdoou, você tem que perdoar também. Então, a palavra de Deus, ela vai gerar um vínculo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz que nós devemos nos revestir com o amor, que é o elo, é o vínculo da perfeição. Olha que maravilha. Isso gera uma comunhão. Isso gera uma unidade na fé. E leva ao partir do pão. Embora essa parte refira-se à celebração da ceia, mas também indica a importância de reunir. Ela nos mostra que nós devemos participar e como participar da ceia, que nós tivemos a aula de número 10 sobre isso. Viu como a doutrina permanecer, quer dizer, é estar sempre independente da situação. O mundo pode estar caindo. Não, nós vamos permanecer no ensino, na doutrina dos apóstolos. E juntando tudo isso vem o quê? As orações. A prática da pregação era acompanhada pela oração, buscando a Deus orientação do Espírito Santo para pregar a palavra. Vamos ser sinceros, como está o nosso tempo com Deus em oração? Esse dia eu questionei até um amigo meu, disse, se chamasse você para pregar amanhã, dentro da sala de aula nós estávamos, falei, como você diria? Ele disse, eu não. Por quê? Porque hoje não há um preparo, nós vamos falar isso mais tarde, tá? Eu vou deixar esse assunto para mais tarde, me lembrem, eu não vou esquecer, tá? Vou deixar esse assunto do preparo para mais tarde, que nós temos um ponto só sobre isso. Então, nós temos aqui em Atos 42, a permanência no ensino dos apóstolos, gerando uma comunhão, que era revelada no partir do pão e nas orações, buscando a direção do Espírito Santo e a aplicação da palavra pregada. Como que eu vou colocar em prática na minha vida? Era assim que a igreja. Então, vai destacar essa passagem bíblica, esses versículos, vai destacar que a pregação da palavra de Deus estava no centro da igreja primitiva. Era isso que gerava crescimento. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5 e 4. Deixa eu ver certinho aqui. Diz que a palavra crescia. Olha que maravilha. Não era só igreja, não. Mas a palavra crescia. Certo homem, não é Atos 5, eu não vou lembrar agora o versículo, mas diz assim que a palavra crescia no meio deles. É uma maravilha, eu não vou achar agora, mas a palavra crescia. Então nós vemos que Atos 2:42, que movia, o que fazia a igreja crescer, era a palavra de Deus. A prática continuou a ser valorizada ao longo da história. A igreja, será que continua relevante hoje em dia? A pregação genuína da palavra de Deus. O ensinamento das Escrituras corretamente, com homens dedicados de oração, com base nas Escrituras e o poder do Espírito Santo? É uma pergunta para que você medite, para que você pense. Você que está pregando, você que está ouvindo. Quarto é o propósito da pregação. Timóteo 2:42. Se ela foi pregada, ela tinha um propósito a ser alcançado. Então, primeiro que Paulo diz, pregue a palavra. Deve ter como base, a pregação tem que ser a palavra de Deus.
são chamados a proclamar fielmente. Pregue a tempo e fora de tempo. Nós temos que estar preparados. 1 Pedro capítulo 3 e 15 diz que nós devemos estar, crescer na graça e no conhecimento. É isso? Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Acho que pegaram o meu livro emprestado aqui. Ah, não, está aqui. Eu achei que tinham pegado emprestado, mas está aqui. 1 Pedro 3 e 15 vai dizer assim, olha: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança em que há em vós. Então, além de pregarmos, nós temos que estar preparados para responder, se nós formos questionados. Segundo Timóteo 2,15 vai dizer da seguinte maneira, olhe bem, procura, isso sim, apresentar-se aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós temos que pregar, temos que ser fiel, mas temos que estar preparado. E temos que manejar bem a palavra de Deus. Você está manejando bem essa espada? Você tem, digamos assim, treinado com a espada do Espírito para que você maneje bem? É para pregar, é um propósito. A pregação é um propósito da palavra de Deus. Então nós temos que pregar, mas nós temos que estar preparados. A Bíblia cobra. A Bíblia cobra isso. Capacitação é outra coisa, mas a preparação é nossa. Mantém-te preparado a tempo e fora de tempo, prontos para pregar. Eles devem dedicar-se à preparação cuidadosa da mensagem, buscando o conhecimento da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Como pregarão se não forem enviados, né? Como ouvirão se não pregarem, né? Então nós temos que estar preparados. Capacitação é 2 Coríntios capítulo 3 e 5. Ele diz, não que de nós mesmos possamos fazer alguma coisa, mas é Deus quem nos capacita. É diferente. Preparo é a minha parte, é a sua parte. Capacitação vem da parte de Deus. Aí nós cumprimos com o propósito de pregar a palavra de Deus. É manter-se preparado, tempo e fora de tempo. E aí eu vou entrar, deixa eu voltar aqui de novo para você entender, naquele assunto que eu te falei. Eu falei, se te chamasse para pregar, e eu perguntei para o pastor Gilberto, que estava do Curitibano, estava na aula, eu perguntei, pastor, o senhor já passou por esse aperto? E ele disse que sim, de convidar um obreiro, e ele dizer, mas agora, pastor, não, é amanhã, o senhor vem me chamar no sábado. A pregação na vida de um obreiro, olha, de nós, eu vou me colocar junto com vocês, a pregação de nós obreiros de Deus, nós devíamos estar preparados todos os dias, ir para o culto com uma mensagem. Ah, mas não sou eu que estou escalado, não me importa, nós deveríamos estar lá prontos. O tempo que o pastor Elias, em saudosa lembrança, estava aqui, ele nunca escalou ninguém. Depois, claro, quando ele voltou, ele foi se adaptando à nova, digamos, a nova teoria, a nova lei, né? A nova regra, vamos dizer assim. Mas ele não. Quando o meu pai, muitas vezes, quando ia lá cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele dizia, hoje você prega. A pregação não é um momento, não, ela não pode ser um momento, ela faz parte da nossa vida. A pregação ela tem que fazer parte da nossa vida. Então nós temos que estar preparados, prontos para pregar. Favorável ou desfavorável, não importa a situação, nós temos que estar prontos. Por isso exige-se do pregador uma dedicação, e nós vamos ver isso. Corrige, repreende e encoraja. Correção, repreensão, encorajamento. É uma abordagem balanceada. Mas tem que ser tudo na direção do Espírito, tem que ser até Abacuque, quando eu aprendi hoje, a gente lê tanto o versículo, mas Deus usa alguém para nos revelar.
algo que a gente não presta, que nós não prestamos atenção. Abacuque, ele diz, olha, mesmo na ira, Senhor, mesmo quando o Senhor estiver irado, lembra da misericórdia. E por que eu, como pregador, não vou lembrar do amor de Deus, da misericórdia? Também é correção, é repreensão, sim, mas tem que ser com amor. Corrige, somos chamados a confrontar o pecado, chamar os ouvintes ao arrependimento, fortalecer os fracos na fé e animar os desanimados. Então, nós somos chamados a confrontar quando você estiver errado, quando eu estiver errado. Mas também nós somos chamados a pregar o arrependimento. De repente, Deus vai te usar como usou João, raça de víboras, enfim, a pregação vai ser um pouco mais pesada. Mas às vezes nós precisamos também fortalecer os fracos na fé e animar os desanimados. É esse o propósito da pregação. Deve ser marcada pela paciência, mas paciência não quer dizer fraqueza. Colossenses 1:28, vamos ver? Paciência não quer dizer que você tem que ser fraco, mole, né? Ou como diz a minha esposa, não pode ser frouxo. Não, você tem que ser firme. Não pode retroceder, não pode vir atrás. Você tem que se manter firme na palavra. É uma firmeza. Pecado é pecado. Ah, mas nós vivemos outra época. Vivemos sim, mas é pecado ainda. Ah, mas Deus é amor, mas ele não suporta o pecado. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, com toda a paciência. Tem que ter paciência, mas tem que ter firmeza. Ter paciência não é concordar com o erro. Olhe bem, eu gosto de citar, já falei em algumas aulas, eu gosto de citar 2 Timóteo, capítulo 2, né? Lembra que eu falei para vocês, já apresentei para vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar também sobre o ensinamento, 2:23, rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que gera apenas discussão. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado, aí é por Deus, para ensinar, paciente, deve saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade liberta. Isso é pregar com firmeza. Dentro do propósito da pregação também, a paciência deve ter um espírito paciente. Porque tem gente que não é igual a você. Você tem que aprender a lidar com a fraqueza das pessoas. Lidar com a fraqueza, mas se manter firme. Por quê? Porque vai vir tempos, segundo Timóteo capítulo 4, 3 e 4, em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão querer ensinadores que falem, que massageiem o seu ouvido. Elas vão ter comichão nos ouvidos, né? Vai dizer aqui, Atos 4, 3 e 4 vai dizer, portanto, chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paciência, mas firmeza, manter a fidelidade aos ensinos, ser verdadeiro, não retroceder. Mas eu vou colocar um exemplo, mas é fulano de tal, não importa quem seja, a verdade tem que ser a palavra de Deus. Nós não podemos concordar com um ensino errado,
E não podemos concordar com a mentira e a distorção da palavra de Deus, de forma nenhuma. Mas paciente. Tem que ser paciente com a palavra de Deus. É para edificação. Isso vai gerar o quê? Primeiro, uma edificação espiritual. Se nós usarmos esses 4 itens, o que vai acontecer? Vai gerar uma edificação espiritual, que é o propósito de edificar os crentes espiritualmente, fortalecer a fé, encorajar, capacitar o serviço para o reino de Deus. Por isso ele deixa apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos atingir a estatura perfeita do varão que é Cristo, a maturidade do varão que é Cristo. É realizado através do ensino, nós refletirmos na palavra de Deus, nós compartilharmos a verdade. Vamos ver esse Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 11. Ele vai dizer o seguinte: por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Se está fazendo, continue, não pare. Então vai gerar uma edificação espiritual. Segundo, exortação. Direcionar naquilo que é correto. Nós temos que incentivar desafiando, né? Você tem que se comportar assim, a viver uma vida que reflita os valores do Evangelho, que é o 4 e 2, que nós acabamos de ler. 2 Timóteo 4, 2. Nós lemos o 3 e 4, né? Verdade. Eu tenho que acabar com esse né. Senão depois a esposa vai assistir a aula e vai dizer, você está falando muito né. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselhe, repreenda, encoraje, com toda a paciência. É uma exortação. Então vai gerar uma edificação espiritual e vai ter uma exortação. Isso envolve encorajamento, serviço no reino, vida de santidade, motivos ouvintes. Enfim, nós vamos ter. Hebreus fala, não deixais, não se esqueçam, né? Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus é maravilhosa essa carta, né? 10, 24 e 25 ele vai dizer assim: e considerando uns aos outros para que nos encorajamos as manifestações de amor fraternal, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, não. Nós temos que nos reunirmos, porque nós juntos, todos juntos somos mais fortes. Todos nós juntos somos mais fortes. Vai nos corrigir. Ela vai dizer o que é certo, ela vai dizer o que não é certo, ela vai dizer como se tornar certo e ela vai dizer como permanecer certo. É maravilhoso quando nós temos uma correção da parte de Deus. É maravilhoso quando os ouvintes se arrependem e voltam para a obediência e submissão a Deus. Isso só pode acontecer e ser feito através do quê? Do ensino da palavra de Deus. Vamos para frente que tem mais instrução na palavra de Deus. Também instruir os crentes, compreender, aplicar, viver, andar. Esse é o propósito da pregação. Aí já foi falado, né? O que eu falei de Neemias 8:8, citado anteriormente. Explicar claramente para que entendam. Mas se precisar usar Neemias 13:25 com vocês, eu posso usar também, é Bíblia. Vamos ver o que está lá em Neemias 13:25? Vocês escolhem, né? Nós podemos usar 13, tá? Não 3. Nós podemos usar dessa forma, Neemias 8:8, óbvio, Neemias 8:8 que já foi lido, nós podemos usar esse método. Ler o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando e aplicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender. Mas se não funcionar esse método, então nós podemos usar o 13:25. Neemias usou dessa forma também. Imagine eu, como pastor,
fazendo dessa forma. E eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles, cheguei a espancar algum deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Para quê? Para que jurassem em nome de Deus e os adverti. Então, Neemias usou uma técnica até interessante. De repente, hoje a gente precisa. Não, brincadeira, não vamos usar esse método. Mas se for necessário de nós repreender, ele diz que ele amaldiçoou alguns, espancou, arrancou o cabelo, arrancou a barba, para que pudesse entender, gente. Se nós não permanecermos na palavra de Deus, nós vamos perecer. Nós vamos de mal a pior. E esse é o propósito da pregação. Elementos de uma pregação efetiva. Agora nós vamos abordar os elementos dessa pregação efetiva. Primeiro, clareza. Já estamos falando isso, mas eu volto a repetir para que você grave na sua mente, para que você tenha um bom conteúdo para domingo que vem. Ela tem que ser compreensível aos ouvintes. Ela tem que ter clareza. Ela tem que ter direção, envolve comunicação direta. Neemias 8:8 é maravilhoso esse versículo, eu usei ele mesmo, tá? Garantindo que as ideias sejam apresentadas de forma lógica, coerente. Tem gente pedindo absurdo na pregação. Tem pessoas usando métodos que não são bíblicos. Tem pessoas usando métodos que não têm nada a ver com a Escritura. Então, temos que ter clareza para que façam as coisas certas. Para que entendam o que é doutrina, o que é disciplina, o que é usos e costumes, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Precisa ser claro. Relevância. Pregação eficaz deve ser relevante para os ouvintes, no contexto que vivem. Não dá para pegar um contexto judaico daquela época, daquele jeito, né? Por exemplo, na ceia em Lucas 14, onde o Senhor manda convidar, e um diz, eu comprei um terreno. O terreno até dá para ter uma relevância com o dia de hoje, mas uma junta de boi para arar a terra, não, hoje não usa mais boi para arar a terra. Claro que alguns raros aí lugares usam, mas hoje não, já é diferente. Ele compraria um trator para arar a terra e ele ia experimentar o trator. Casei também serve. Então, por isso que tem que ser claro e tem que ter uma relevância, uma aplicação para os dias de hoje. Isso implica abordar temas que são pertinentes, significativos para a congregação. Aplique as verdades bíblicas, os desafios, questões. Por exemplo, hoje, um ensino sistemático das Escrituras hoje seria as bem-aventuranças. Então, nós vamos abordar os temas humildade, choro, justiça, misericórdia, sofrimento. Nós íamos abordar esses temas. Nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 e 23, ele vai trazer essa ideia de relevância das Escrituras. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira. Então tem que ter uma relevância, uma aplicação para o dia de hoje. Então você tem que se esforçar. E depois ele vai dizer que ele soca ele mesmo, ele subjuga ele mesmo, para que, salvando a muitos, ele não se perca. É relevante para os dias de hoje. Aplicação prática. Não é apenas teologia e ensino teológico. É bom, precisa sim, eu defendo até Jesus voltar. Mas temos que aplicar real ao dia a dia. Jesus usou das parábolas para falar, para usar de aplicação. Ele diz lá, se você acompanhar o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o 7, você vai ver Jesus falando e como aplicar na vida prática.
é para andar uma milha a mais com o seu irmão, é para virar a outra face. Quando você ofertar, que a mão direita dê, que a esquerda não saiba. Não é para tocar holofote, não é para pôr na internet, no Facebook o que você está doando, o que você está ofertando, o que você está fazendo. Não é para os irmãos te aplaudirem porque você deu uma contribuição maior do que os outros. Não, não é dessa forma. A aplicação prática tem que ser correta também. Às vezes a gente se irrita um pouquinho, mas é para que você entenda que a palavra de Deus ela nos direciona aquilo que é correto. Uma pregação efetiva, ela vai oferecer orientações. Ela vai dizer, olha, quando você for orar, Jesus fala. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta em secreto, que em secreto ele te responde? Não, ele te vê. Ele diz, quando for jejuar é dessa forma. Tem que ser na prática assim. Quando for orar é dessa forma. Quando for ofertar é desse jeito. Ele está dizendo assim, olha, o que é considerado assassino no passado era quem tirava a vida, hoje não. Se você irar-se contra o seu irmão, você já é um assassino. Então a aplicação, não ire contra o seu irmão. Uma pregação efetiva traz ilustrações, são recursos poderosos na pregação. Ajuda a tornar as verdades abstratas das Escrituras mais concretas e compreensivas para os ouvintes. Jesus usou essas ilustrações. Descia certo homem, ia pelo caminho de Jerusalém, descia de Jerusalém, roubar, e ali ele usa aquela ilustração de um assalto, como se comportou as pessoas e até quem ajudou para dizer para ele quem que era o próximo dele. Eu fico pensando, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é linda, ela nos direciona, ela encaixa na nossa vida. Aí eu começo a contar história no púlpito, eu começo a contar, sabe? Então, é isso que nos deixa frustrado com alguns pregadores do Evangelho. Eles deixam a palavra de Deus ou tiram da palavra de Deus algo que eles entendem, acham que é correto, e daí as ilustrações acabam se perdendo a essência da palavra de Deus. Eles podem incluir histórias, analogias, exemplos de vida cotidiana, testemunhos pessoais, reforçam a mensagem. Não pode ser o centro, mas reforça a mensagem. O centro é Cristo, é Deus, é Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas as ilustrações, ela vem dar, e você vai notar que quando chegar a hora correta da sua ilustração, o Espírito Santo vai lhe direcionar. Ele vai te dar uma base sólida. O fundamento de uma pregação eficaz é a palavra de Deus. Você pode ver que eu estou sendo redundante aqui toda vez que a palavra de Deus é a base, porque eu amo a palavra de Deus como base do ensino, como fundamento do ensino, como fundamento da pregação. Tem que ser dessa forma, não pode ser de outro jeito. E uma base sólida, a pregação é poderosa, é aquela que está enraizada, já falamos isso. A Bíblia deve ser o principal recurso e autoridade para tudo que é ensinado na pregação. Esse é o principal recurso. A Bíblia, ela responde a ela mesma. Ela dá o texto e ela interpreta a si mesma. Então ela é o principal recurso. A busca por uma mensagem não pode ser nos comentários bíblicos que você tem na sua estante. Não, tem que ser na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Responsabilidade do pregador. Hoje a aula é um pouco mais extensa, mas aguenta aí. Nós temos que destacar a importância do papel e da responsabilidade do pregador na preparação e entrega da mensagem. Tá? Vamos lá? Primeiro de tudo, a preparação da mensagem. Se você só ora na semana que você vai pregar, se você só estuda na semana que você vai pregar, se você só se prepara na semana que você vai pregar, vai dar certo? Vai. Mas a pregação não está fazendo parte da sua vida.
A preparação é todos os dias, para que um dia da nossa vida Deus possa nos usar para transmitir a verdade do Evangelho. Então a preparação ela tem que ser diária. A pregação tem que fazer parte da sua vida. Você tem que estar pronto para responder. Você tem que estar preparado em todos os momentos. E Deus vai adaptar-se às necessidades e oportunidades que vai surgir no seu ministério. Não é só porque o pastor te convidou domingo que vem ou no outro domingo que você vai se preparar. Não, você tem que estar preparado. Talvez você chegue num lugar onde o pregador teve um problema, não vai vir. Ainda bem que você chegou, você vai pregar. Temos que estar preparado. Nós temos que estudar, nós temos que nos formar, tem que buscar cursos teológicos, não faltar na IBD, nos cultos de ensino. Mas acima de tudo isso, nós temos que ter integridade. É isso que gera autoridade. Nós pregadores e pregadoras, todos, nós precisamos ser um exemplo de vida cristã. Porque não é o faço que eu mando e não faço o que eu faço, não é ser exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores. Ele não está dizendo, não, faça, imitem Jesus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro, capítulo 5, versículo 3 diz, não tendo domínio sobre o rebanho de Deus, mas servindo do quê? De exemplo. Claro que se eu não for um exemplo e você chegar lá no dia e dizer, mas o pastor Rivanildo não foi um exemplo. Não, mas a salvação é individual. Mas eu como pastor, obreiro, enfim, como servo de Deus, eu tenho que ter essa responsabilidade de ser exemplo. Capítulo 2 de Tito 7 e 8 diz o seguinte, que o teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Na linguagem, sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de vós. Como que é a nossa integridade? Como que está o nosso exemplo de agir em tudo? Na teologia, quer dizer, no estudo sobre Deus, tem que ser íntegro, sóbrio. Na linguagem, como está a minha linguagem como obreiro? Será que eu tenho falado palavrões? Será que eu tenho contado piadas? Isso eu falo para mim agora, mas você tem que pensar isso também. Nós temos que ser um exemplo. Nós precisamos ter integridade. Senão nossa palavra não vai ter efeito. Sua conduta moral, minha conduta moral deve refletir santidade e o amor de Cristo. A minha pregação, ela tem que ser respaldada no meu testemunho de vida, que tem que impactar mais. Eu não me lembro o pregador, acho que foi Spurgeon, né? Vamos ver na internet. A internet é uma benção. Não deixe que seus atos sufoquem as suas palavras. Prego uma coisa e depois eu saio, os meus atos estão sufocando a minha pregação. Aqui, vamos ver? Eu pesquisar aqui. Não deixe que seus atos suas palavras. Será que é isso? Não aparece aqui. Suas atitudes tem um pensador aqui que ele diz, suas atitudes falam tão alto e eu não consigo ouvir o que você diz. Nossa, você já parou para pensar nisso? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz.
Já pensou se nós ouvíssemos isso de uma pessoa? Ralph Emerson, esse pensador, ele diz. Então não é só uma coisa de estudo, de preparação, não. Nós temos que ter integridade, nós temos que ser exemplo de vida. Nós temos que nos dedicarmos à oração. É a base do ministério, estudo e oração. Lembra lá em Atos capítulo 6, quando eles são eleitos? Eles dizem, vamos elegermos para este importante negócio. Não que não era importante, era muito importante. Ele diz assim, olha, ora naqueles dias multiplicou-se o número dos discípulos e houve uma queixa entre eles. Aí ele diz assim, então os 12 reuniram-se, não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, escolher dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Achei o versículo 6 e 7. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Então nós precisamos nos dedicar à oração, buscar a Deus todos os dias. Através da oração nós nos conectamos com Deus, nós recebemos forças necessárias para enfrentar os desafios e as lutas e assim pregarmos com vigor a palavra de Deus. Estudo, oração, dependência. Não somos capacitados, não tenho capacidade nenhuma de pregar o Evangelho. Eu tenho um preparo, você tem um preparo. Nós somos preparados, mas a capacidade, ela vem de Deus. Ela não vem de mim, ela não vem do meu estudo, não. Eu concordo que teologia não vai capacitar ninguém a pregar a palavra de Deus, mas o que vem, não, 2 Coríntios 3 e 5 diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Dependência total, ser pobre de espírito. É reconhecer que tudo o que aconteceu nessa aula que eu estou dando para você hoje, não fui eu, é o Espírito Santo quem me conduziu. Dependência total. Vamos em frente que tem mais coisa ainda. O pregador deve confiar. É o Espírito Santo quem faz essa obra transformadora, que tirou eu da área da música, não que eu ainda saí totalmente, ainda estou um pouco, mas a minha vontade hoje é essa. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma vontade de pregar, de ensinar, mas é o Espírito Santo, eu dependo 100% dele para executar essa tarefa. Isso é dependência total. Gera uma transformação pessoal nas pessoas, em quem ouve. Quando eles são expostos a verdades, eles são confrontados com a realidade do Evangelho e são desafiados a viver de acordo com os princípios bíblicos. É uma transformação. Não conformar, eles não se conformam com o mundo, mas renovam-se a sua mente. Metanoia. Essa transformação não é apenas superficial, não. Ela é profunda, é na mente, é no coração, é no caráter, é no modo de agir. Aquele velho homem, nós se despimos dele e nos vestimos do novo homem. É isso que acontece. Quando o pregador tem a responsabilidade, testemunho de mudança de vida. Os testemunhos de transformação pessoal são poderosos exemplos que foram impactados com a pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela vai penetrar no coração mais duro, ela vai trazer libertação, cura e restauração. É uma responsabilidade muito grande, os testemunhos vão inspirar os outros. Por que Atos, a igreja primitiva todos? Porque era o testemunho de vida, que as pessoas queriam ingressar naquela comunidade. Por isso que eles queriam estar lá. Por causa do testemunho, mais do que a palavra pregada. Esses comentários destacam como a pregação
da palavra de Deus não é apenas um exercício teórico, não, é uma poderosa ferramenta de transformação na vida espiritual, na cultura e na sociedade, mudando as vidas de todas as pessoas. Não é só as nossas, não. Da sociedade tem que ser mudada. De todos. Ela tem o papel, ela tem o potencial de trazer mudanças profundas e mais duradouras. Não é algo efêmero, passageiro, não. É tanto aqui que vai refletir na eternidade. É tão bom viver através da palavra de Deus, se você tiver uma responsabilidade que vai refletir lá na glória. Mas quando nós negligenciamos isso, o que acontece? Quando há negligência da palavra de Deus? É muito simples. Superficialidade espiritual. Se for expositiva, a pregação ela proporciona compreensão profunda das Escrituras. Mas se nós negligenciarmos, vai haver uma falta de fé, vai ser uma fé superficial. A primeira luta você já vai questionar a Deus, a primeira luta você já vai querer tirar a vida, você vai ter uma compreensão limitada do que é ser filhos de Deus. É o que nós aprendemos na IBJ. Você vai ser tecnon e não ruios. Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. A negligência da palavra de Deus, e nós temos visto isso nos púlpitos de muitas igrejas que têm negligenciado, vai fazer com que os crentes percam a conexão com Deus. Quando é pregado mesmo a palavra de Deus, nós estamos conectados com Ele. Quando não é pregado, nós estamos desconectados com Ele. Isso vai levar à falta de aplicação na prática, à ausência de direção espiritual. As pessoas vão ter fome, não de comida, sede, não de bebida, mas de ouvir, e nós estamos vivendo esse momento de hoje. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus, mas está sendo escassa. Eu não estou dizendo que está em falta, mas está escassa a palavra genuína nos nossos púlpitos hoje. É tudo para o bem-estar pessoal. É tudo para adquirir coisas e mais coisas, e não para ter uma conexão com Deus. Não para andar nos lugares altos, como Abacuque diz. Falta de doutrinação sólida. Fazem o que querem. Permite que os crentes não sejam consistentes, são inconsistentes. Se entende qualquer um falar, eles vão entender da forma que eles querem ouvir. Uma confusão. As pessoas acabam, muitos participando indignamente do corpo de Cristo, ficando fraco, ficando doente e morrendo. As pessoas estão sofrendo de inanição espiritual. Não estão se alimentando de um leite genuíno, de alimento espiritual que é a palavra de Deus. Eles não desejam mais nem o leite espiritual, não, nem como crianças, porque já estão adultos, estão tomando leitinho ainda, estão ficando fracos. São crianças não desenvolvidas, atrofiadas por mingauzinho que estão servindo nos púlpitos da igreja. A negligência da pregação vai trazer vulnerabilidade, influências distorcidas. Eles vão ser suscetíveis a qualquer coisa que apareça, qualquer novidade, qualquer vento de doutrina, eles vão ser levados. Eles vão incluir a aceitação de falsos ensinos, movimentos teológicos que não condizem com a palavra de Deus. É isso que vai estar acontecendo. Hoje em dia acontece sim muito. Falta de crescimento e maturidade. Já falei, mas vou falar de novo. São crianças atrofiadas que não desenvolveram. Só atingiram tempo de crente, mas não cresceram. É importante alimentar as pessoas. É importante alimentar com a palavra de Deus. Sem esse crescimento espiritual, sem maturidade, os membros da igreja não podem receber o alimento. É necessário crescer, se fortalecer. É necessário ter uma estrutura. Mas se não há alimento, se não há pregação, se não há preparo, se não há empenho, então não temos alimento sólido
para sustentar as nossas almas. A negligência da palavra de Deus vai trazer falta de unidade, por isso cria-se facções, igual em Coríntios. Igual a Coríntios, cria-se facções, eu sou desse, eu sou daquele. Vão levar conflitos doutrinários, divisões dentro da igreja. É isso que vai acontecer com a negligência da pregação da palavra de Deus. Em resumo, a falta de pregação expositiva da palavra pode ter sérias consequências dentro da igreja, afetando a saúde espiritual, o crescimento e a unidade. Então é fundamental priorizar a exposição cuidadosa e fiel das Escrituras na vida da igreja. Precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. Conclusão da nossa lição, meus irmãos. Após a exposição dessa lição, constatamos que a igreja precisa se manter fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino. Para encerrarmos, para isso não há atalhos numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã. A igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, Pai eterno, que o Senhor venha nos manter através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós venhamos a ser fiéis, que nós venhamos a ter integridade, Senhor, autoridade, poder, para pregar a Sua palavra, Senhor. Que as nossas atitudes, Senhor, que o nosso comportamento não venha sufocar as nossas palavras. Que as nossas atitudes não venham encobrir aquilo que dizemos, Senhor. A ponto de um pensador dizer, as suas atitudes não me deixam ouvir o que você diz. Senhor, que nós venhamos pregar a verdade com amor, sim, com paciência, com mansidão, com temperança, mas com firmeza, Senhor. Com a firmeza de que só a Tua palavra é a verdade, não existe outro. O Senhor é a verdade, Jesus é a verdade. Que nós nos mantenhamos firmes nesse compromisso, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha convencer o ser humano do pecado, do juízo e da salvação. Senhor querido, assim eu oro. Assim eu peço da Tua justiça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Abençoa cada um nesta aula, Senhor. É a oração que eu faço. É em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vraha, Lehi Traot. Paz e bênção sobre você e sua família. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fique na paz do Senhor.